O objetivo desse vídeo vai ser a gente falar do resultado operacional do terceiro trimestre de 2020 da empresa PagMenos, que é negociada pelo ticket PGMN3 na B3, certo? E também falar de uma coisa muito importante, de um aumento de uma despesa administrativa que não foi falada, que representou um percentual muito grande do lucro líquido. Assista o vídeo na íntegra para você saber o que aconteceu. Então, depois de 3 meses que a PagMenos abriu o capital na bolsa, né, que o foco dela era capital 1,5 bi, ela não conseguiu, ela conseguiu capital 867 mil numa aposta aí de turnaround, muito boa captação. Eu acho que eles trouxeram o preço da ação abaixo, né? Eles era 10,50 mais ou menos a média, eles tiveram que baixar 8,50 para que o preço fosse relativamente igual aos seus pares no setor, né? Então, na época, até eu tinha feito a comparação que a Panvel estava mais atrativa do que o preço da PagMenos no IPO. Só que a ação começou a ser negociada aí no dia 2 de setembro, né, a 8,50. Então, eu queria falar um pouquinho do resultado da empresa e algo que me incomodou muito nesse resultado. Como acionista, né, se você é sócio, você realmente tem que se preocupar com o que eu vou falar hoje. Então, aqui era a proposta na época, né, da PagMenos de melhorar esse resultado aí, quando ela teve uma expansão muito grande, ela não conseguiu manter o mesmo resultado operacional, né? Então, agora, depois do terceiro trimestre, né, de 2020, nós conseguimos ver que, com esse excesso de caixa aí que a empresa teve, ela conseguiu dar uma melhorada. Então, eu acredito que ela vai continuar crescendo. Na conferência dele, eles falaram muito que eles vão adiar o plano, né, de expansão um pouco para melhorar em performance. Eu acho isso muito positivo, porque só crescer de uma maneira desorganizada não gera valor para o acionista, gera prejuízos, excessos de gasto. Então, na verdade, eles mais fecharam lojas do que abriram. E eles vão se focar agora a partir do segundo trimestre de 2021 para a abertura de novas lojas e vão se concentrar no Nordeste, onde é o nicho principal deles. Eu concordo plenamente com essa estratégia aí, tá bom? Então agora vamos falar um pouquinho do resultado da empresa, né? Então ela teve um aumento de receita líquida, ela acabou vendendo mais, ela se beneficiou aí com o cenário da pandemia, eles não precisaram fechar como inúmeras outras empresas, né? O lucro bruto saltou também. A despesa operacional, é isso aqui que eu quero falar muito, que é algo que me deixou muito preocupado, né? Por conta que algumas coisas que eu falei lá no IPO, vou falar aqui a pouquinho. O EBITDA, né, aí, o que é o resultado operacional da empresa, também melhorou. Então, a empresa, ela conseguiu entregar operacionalmente o que ela prometeu no IPO. Para mim, isso é muito positivo, né? Então, aí ela alcançou o lucro líquido aí, a marca de 40 milhões. Aqui, né, a parte o aumento da despesa operacional é onde eu me preocupei bastante. Por quê? Porque lá na página 19, se não me engano, do relatório, eu vou colocar aqui no link aqui da descrição para vocês baixarem os relatórios, para vocês verem exatamente, né? E também eu vou deixar o e-mail do RI para que vocês possam mandar um e-mail para lá questionando o que aconteceu, porque eles não falaram absolutamente nada. Tá aqui, né? Que eles tiveram um aumento de 2,9, né? Parece um aumento pequeno, 0,6, só que é um aumento sobre a receita bruta, né? Então esse valor ele é muito significante, já que eles vendem muito e a margem líquida é muito pequenininha. Então o que aconteceu? Né, eles falaram aqui que, né, as despesas totais, né, foram 55 milhões nesse trimestre, um aumento de 0,6%. Para que foi esse gasto? Né? Plano de ação restrita para o gerenciamento, né, da empresa, né, com o objetivo de retenção e alinhamentos de metas. Muito subjetivo isso aqui, eles não falaram absolutamente nada
e principalmente isso aqui, olha, pela contratação de consultorias estratégicas no período. Isso me incomoda muito porque lá no relatório de quando eles lançaram o IPO, eles lançaram que eles tinham um conflito de interesse monstruoso em inúmeras empresas e também empresas de consultorias, né? Então, assim, olha, esse lucro líquido aqui deveria ser muito mais alto, eles transferiram um bom percentual desse lucro para onde, né? Não foi falado, isso me incomodou bastante aí pela falta de transparência. Tá, mas nós estamos falando de quanto? Nós estamos falando aí de 13,6 milhões de reais, certo? Então, isso é um valor aí muito significante, onde o lucro da empresa deveria ser 53 milhões, né? Eles baixaram o lucro líquido para 40 milhões. Eles são os sócios principais da empresa, então esse dinheiro foi aí para eles, né? Então aqui é a estrutura societária, né, da empresa. Então, como nós podemos ver, né, Deusmar, tirando o fundo aqui, nós temos o quê? 20% no mercado. Eles são donos de 80, tira a AGI, né? 80, sobra 65 para a família, né? Como é um negócio familiar ainda, né? Então provavelmente esses 13,6 milhões aí saiu de um bolso da calça e foi para o outro, né? Não foi repassado ao acionista minoritário, né? Provavelmente essa empresa de consultoria é deles. Eles não falaram nada na conferência, foi muito rápido. Então, para mim, quem esconde, né, consente, né? Então, nessa parte aqui, eu queria que vocês mandassem um e-mail para o RI, eu vou deixar aí o e-mail aí, e questionando isso. Tá lá quem quiser escutar na audioconferência, né? Tá no minuto 24,13. Rapaz, eles falam 2 segundos, só que aumentou a despesa por conta disso, daquilo, e sumiram do mapa. Ninguém fez pergunta relativamente a isso, isso também é uma coisa muito chata, mas a empresa jamais deveria deixar isso acontecer. Então, eles devem ter a justificativa, mas eu quero escutar mais. Então, quanto mais pessoas entrarem em contato com eles e pedir, mais informações nós teremos, mais transparência nós teremos, tá? Então, agora, como é que ficou os indicadores, né, da Pague Menos, depois do terceiro trimestre aí de 2020? Então, ainda nós estamos trabalhando ainda com PL aí de 55 vezes o lucro, né? O preço sobre valor patrimonial em 2. Então, a empresa está se alinhando. Então, se eles estão com uma perspectiva aí de aumento de lucro, aumento de vendas, aumento de lucros, aí, com a continuidade da pandemia até uma segunda onda, então esse lucro vai vir para cima e esses fundamentos vão ser pressionados aí para recuarem ainda mais, para ficar em linha com as outras empresas do setor, né? Eu gosto de ver a performance operacional, que é o ROI, né? O ROI aí está em 3,4, bem abaixo ainda dos pares do setor. Mas eu gostei de ver o resultado bom, muito forte. Eu só não gostei dessa parte aí, dessa despesa administrativa, se isso aqui vai ser algo contínuo, né? Porque poderia ter melhorado muitos desses indicadores, que representou 33% do lucro líquido, ó, para onde foi. Então mande um e-mail lá para o RI e não vamos deixar esse tipo de coisa acontecer, tá bom? Então, e qual foi o desempenho das ações da Pague Menos desde a sua abertura do dia 9 de setembro, né? A empresa, para quem fez a reserva, né, no IPO, comprou as ações a 8,50, bem aqui nessa região, e no primeiro dia ela já abriu com uma alta aí, sendo negociada acima de R$10, né? Porque, como ela deu um desconto, né, no IPO, né, as pessoas achavam que ela deveria valer ali relativamente ao preço médio, né, do lançamento do IPO, que era R$10,50. Mas desde então as ações vêm caindo, né, em escadinha para baixo, por conta dessa mudança aí um pouco do resultado do IPO, que a empresa disse que ia abrir novas lojas, ia expandir, não, mas ela está focando no resultado. Não se engane, isso é positivo para o investidor, né? Porque tu não quer uma empresa que só
só se foca em crescer, crescer, crescer de qualquer jeito, certo? Então, desde o topo histórico, né, até o momento, as ações já caíram aí aproximadamente 27, 28%. Mas desde o IPO aí, de 8,50 para 8,13, não é uma queda muito brusca, não. Mas mostra aí que, hoje 4%, mostra aí que os acionistas aí estão um pouco preocupados, né, com a atuação da empresa, né, da gestão da empresa. Então eu acho que a empresa aqui, com o lucro do quarto trimestre, né, se eles apresentarem um lucro muito bom, ou até mesmo janeiro de o primeiro trimestre de 2021, que também promete ser relativamente bom, né, por conta da segunda onda da pandemia para o setor de farmácia. Esses indicadores aí que estão um pouco elevados vão ser pressionados para baixo e trazer em linha com o setor, podendo assim gerar algumas oportunidades aí de compra de investimento de longo prazo na Pague Menos, porque ela realmente tem mostrado aí um resultado bacana, né, operacionalmente, ela tem melhorado, mas a gente tem que monitorar essas coisas aí com essas despesas administrativas aí que saem do nada e não tem explicação. Bom, obrigado.